Você provavelmente já ouviu falar em regra de 3, mas me diz uma coisa, você realmente sabe como e quando usar? Porque muita gente diz que sabe fazer regra de 3, mas quando chega na hora da prova, troca tudo e erra bobeira. Eu sou o professor Matheus Quintão e no vídeo de hoje você vai aprender regra de 3 simples do zero, com uma explicação rápida, clara e direto ao ponto. Não saber fazer regra de 3 pode fazer com que você perca dinheiro numa compra, que você estrague um almoço em família cozinhando uma receita que não seja suficiente para servir todos os seus convidados, ou até mesmo perder a tua tão sonhada vaga numa faculdade, já que muitos problemas que aparecem no Enem pedem esse método para resolver. Mas para começar, o que é a regra de 3? A regra de 3 ela é um processo matemático para você resolver alguns problemas que envolvem duas ou mais grandezas que podem ser direta ou inversamente proporcionais. Por exemplo, horas de estudo e questões acertadas, número de trabalhadores e tempo para terminar uma tarefa. E com esse processo, conseguimos determinar um valor desconhecido a partir de três conhecidos, que é daí que veio o nome da regra, né? A regra de 3, ela pode ser simples, quando envolve duas grandezas, ou composta, quando envolve mais de duas grandezas. Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. O ponto-chave para utilizar esse método é você identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas calma, que eu vou te mostrar isso aqui rapidinho. Vamos ver nesse exemplo. Se três camisetas custam R$ 45, quanto custam 5 camisetas? Então, quais são as grandezas que a gente tem aqui? A gente tem camisetas, quantidade de camisetas, né? Camisetas e custo, certo? Então, se três camisetas, então eu coloco aqui três camisetas, custam R$ 45. Quanto custam 5 camisetas? Então eu quero saber quanto custam 5 camisetas. Então eu quero descobrir o X. Bom, se eu aumento o número de camisetas, o que acontece com o meu preço? Ele também aumenta. Então essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então a gente resolve assim: 3 sobre 5 é igual a 45 sobre x. E aqui, utilizando a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em cruz, que eu gosto de chamar carinhosamente de cruz credo, então a gente vai multiplicar em cruz. Então eu vou ficar com 3x igual a 45 vezes 5. Então 3x é igual a 225. Logo, x é igual a 225 sobre 3. Então x é igual a R$ 75. Tranquilo, né? Então vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, ele diz o seguinte: 3 máquinas produzem 90 peças em 6 horas. Quantas peças produzem 5 máquinas no mesmo tempo? Então, primeiro eu tenho que identificar quais são as grandezas do problema. A quantidade de máquinas é uma grandeza? Então, a gente vai olhar aqui, máquinas. Primeiro ele diz 3 máquinas e depois ele quer saber com 5 máquinas. Então, a quantidade de máquinas variou.
Então é uma grandeza. Então eu vou colocar aqui, quantidade máquinas. Primeiro ele começou com 3 e depois ele quer saber com 5. Beleza? Bom, agora a quantidade de peças é uma grandeza no problema? Primeiro ele diz que produzem 90 peças e depois ele quer saber quantas peças. Então a quantidade de peças é uma grandeza. Então eu vou colocar aqui também, quantidade peças. Certo? Então ele começou com 90 e ele quer saber quantas vão ser produzidas por 5 máquinas. E agora eu tenho no problema também um tempo aqui, né? Que ele diz 6 horas. Bom, a quantidade de horas é uma grandeza nesse problema? Não. Por quê? Porque ela não vai variar. Ele diz aqui que ele quer saber no mesmo tempo. Então vão ser fixadas essas 6 horas. Então eu não vou considerar as horas como uma grandeza nesse problema. Bom, agora o que eu vou fazer a partir daqui? Agora eu vou analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou produzir mais ou menos peças? Eu vou produzir mais peças. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer normalmente como no exemplo anterior. Vai ficar como? 3 sobre 5 é igual a 90 sobre x. E aí, eu utilizo a multiplicação em cruz, certo? Então, vai ficar o quê? 3x igual a 5 vezes 90. Então, 3x igual a 450. X vai ser 450 sobre 3. Então, x vai ser 150, o quê? Peças. Simples, não é? Tranquilo até agora. Mas e se as grandezas elas forem inversamente proporcionais? Vamos ver o que acontece nesse exemplo. Se 4 pessoas fazem um trabalho em 6 dias, em quantos dias 8 pessoas fariam o mesmo trabalho? Bom, quais são as grandezas do problema? A quantidade de pessoas é uma grandeza? É, porque vai de 4 para 8. Então, quantidade pessoas foi de 4 para 8. Agora, um trabalho é grandeza? Não, por quê? Porque não aumentou a quantidade de trabalho. Continuou, é o mesmo trabalho, tá vendo? Então eu não vou considerar o trabalho como uma grandeza. Agora, a quantidade de dias é uma grandeza? Sim, porque ele me informa em 6 dias, 4 pessoas fazem o trabalho. E depois ele quer saber quantos dias. Então vai ser quantidade de dias. Então ele foi de 6 para x, certo? E aí, antes de resolver, eu tenho que fazer o que primeiro? Verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de pessoas para fazer um trabalho, eu vou realizar esse trabalho em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu diminuo a quantidade de dias que eu vou precisar para fazer esse trabalho, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou inverter. O 6 vai para baixo e o x vai para cima. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 4 sobre 8 igual a x sobre 6. E aí eu resolvo normalmente. Faço a multiplicação em cruz. Vai ficar 8x igual a 24, x igual a 3 dias.
Tranquilo, não é? E agora que você aprendeu passo a passo, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual parte da regra de 3 mais te confundia? Era a montagem da equação ou da tabela? Era saber se é direto ou inversamente proporcional? Comenta aqui embaixo para mim que eu vou te responder com mais dicas. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu like, que isso mostra para o YouTube que você gostou do conteúdo e ajuda meu canal a crescer. Então se inscreve aí, ativa o sininho, que aqui você aprende matemática de forma simples, direta e sem enrolação. A gente se vê no próximo vídeo.